Olá, boa tarde. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal toma posse como integrante efetiva do Tribunal Superior Eleitoral. E no STJ, tudo pronto para a posse da ministra Maria Tereza de Assis Moura e do ministro Og Fernandes como presidente e vice do Superior Tribunal de Justiça. A cerimônia será às 5 da tarde. As posses estão entre os destaques do Jornal da Justiça de hoje e você vai ver também. Corregedoria Nacional de Justiça dá prazo de 8 meses para o Tribunal de Justiça de Pernambuco reduzir em 70% o número de presos do Complexo do Curado, no Recife. Ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal rejeita habeas corpus de Monique Medeiros. A defesa pedia que a mãe de Henri Borel fosse colocada em uma carceragem alternativa. E ainda, a ministra Carmen Lúcia toma posse no Tribunal Superior Eleitoral como integrante efetiva da Corte. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal negou o habeas corpus a Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel. A defesa questionava o retorno dela ao complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Monique Medeiros foi denunciada por homicídio qualificado, fraude processual, tortura, falsidade ideológica e coação no curso do processo. Ela está presa preventivamente, acusada pela morte do filho, de apenas 4 anos. O menino foi morto em março do ano passado. No pedido de habeas corpus, os advogados afirmavam que, na passagem anterior pela unidade prisional de Bangu, Monique Medeiros havia sofrido ameaças. Por esse motivo, a defesa pedia que a mãe de Henri Borel fosse colocada em uma carceragem alternativa. Na decisão do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes entendeu que a prisão se justifica diante da gravidade do caso para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução criminal. Outro motivo apontado por Gilmar Mendes para negar o habeas corpus é que a acusada já havia tentado atrapalhar as investigações enquanto esteve em prisão domiciliar. Na semana passada, o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu que Monique Medeiros e o padrasto de Henri Borel, o político Dr. Jairinho, acusados pelo assassinato do menino, vão à júri popular. A Justiça ainda não deu veredito final sobre o julgamento. Em cumprimento às condenações impostas ao Brasil por violação de direitos no Complexo de Curado, no Recife, a Corregedora Nacional de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, deu prazo de 8 meses para que o Tribunal de Justiça de Pernambuco retire 70% dos presos. O Complexo de Curado abriga hoje um número de pessoas 4 vezes maior que a capacidade prevista. E boa parte desses detentos ainda não foi julgado. Este mês, a Corregedoria do CNJ acompanhou a situação dos 3 presídios que ficam no bairro do Curado, no Recife, em Pernambuco. O complexo é uma das maiores unidades prisionais do país. Hoje abriga 6.508 presos. Com a medida, a previsão é que 4.500 homens deixem a unidade. Durante a inspeção, a equipe do CNJ verificou violações de direitos humanos, que inclui, além da superlotação, pavilhões onde pessoas são forçadas a dormir no chão por falta de celas e coberturas de lona para proteger os presos da chuva. Os problemas foram agravados com as últimas chuvas que castigaram o estado de Pernambuco. A decisão da Corregedora Nacional de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, se baseia nos direitos da pessoa presa, assegurados na Constituição Federal, na Convenção Americana de Direitos Humanos e na Lei de Execuções Penais, que devem ser garantidos a integridade física e moral dos presos. Entre os ajustes que o Estado e a Justiça de Pernambuco deverão fazer está a regularização dos processos referentes às pessoas presas há mais de 100 dias. Os presos provisórios representam mais da metade da população do complexo. A Justiça de Pernambuco deverá realizar mutirão para informar todos os presos de Curado que não passaram pela audiência de custódia e deverá retomar as audiências presenciais que estavam suspensas em razão da Covid-19. As audiências de custódia devem ocorrer com a presença de juízes, promotores e defensores.
O Estado brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos após ser denunciado por violações de direitos na última década. Por isso, a Corregedora Nacional de Justiça também proibiu a entrada de novos presos no Complexo do Curado. Além disso, a súmula vinculante 56 determina que o Estado não pode obrigar o condenado a cumprir a pena no regime mais gravoso, por falta de vaga. Nesse caso, o STF determina que o juiz deve adotar medidas alternativas para o cumprimento da pena. O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo, admitiu os problemas no Complexo de Curado. Ele determinou o remanejamento de servidores da segunda instância para as varas criminais de primeira instância, ampliação da competência de juizados especiais cíveis para analisar os processos criminais e a criação de uma central de audiências criminais. Já o governo do estado anunciou que vai investir 53 milhões de reais na redução da superlotação carcerária e que planeja contratar, até o fim do ano, cerca de 1.000 servidores entre temporários e efetivos e abrir 1.000 vagas para presos. O governo também afirmou que vai adquirir 4.000 tornozeleiras eletrônicas. A Polícia Federal, com autorização da Justiça, realizou na manhã de hoje a Operação Dinastia no Rio de Janeiro para desarticular uma organização criminosa formada por milicianos da zona oeste do estado. 8 pessoas foram presas, sendo que uma delas no Rio Grande do Sul. 120 policiais cumpriram 23 mandados de prisão temporária e 16 de busca e apreensão. Uma das lideranças foi presa em um hotel de luxo em Gramado, no Rio Grande do Sul. Os suspeitos são investigados por organização criminosa, tráfico de armas, além de extorsão e corrupção. Veja a seguir no próximo bloco: o Conselho Nacional de Justiça debate a efetivação dos direitos das pessoas idosas. Os detalhes em instantes, voltamos já. Chega de juridiquês. As pessoas têm que entenderem, saberem o que diz a justiça, o que dizem as leis, as coisas que mudam. O cidadão tem direito a esse conhecimento. E este é a grande interlocução feita pela TV Justiça. Traz a justiça perto do povo. Parabéns, parabéns pelos 20 anos que estão fazendo esse belíssimo trabalho. O Conselho Nacional de Justiça realizou hoje um encontro para discutir o papel do Poder Judiciário no esforço para garantir os direitos das pessoas idosas. O ciclo de debates foi promovido pela Comissão Permanente de Políticas Sociais e de Desenvolvimento do Cidadão, do CNJ. Pessoas com 60 anos ou mais representam quase 15% da população brasileira. Os brasileiros estão envelhecendo. Em 10 anos, por exemplo, o número de idosos saltou 41%. A população com 60 anos ou mais em 2012 não chegava a 22 milhões. Hoje, são 31 milhões. Pensando no papel do Judiciário nessa construção, a Comissão Permanente de Políticas Sociais e de Desenvolvimento do Cidadão do Conselho Nacional de Justiça reuniu pesquisadores da área para discutir o tema. No imaginário das pessoas, o velho é o aposentado. É aquele que não tem mais utilidade, é aquele que só fica jogando dominó com os amigos. Pessoas idosas frequentemente são vítimas de violência física, psicológica, patrimonial, negligência e até mesmo insuficiência de cuidados. As denúncias recebidas pelo Disque 100 dos Direitos Humanos representam 30% do total de casos registrados pela Central. São desafios que nós precisamos enfrentar com sobriedade, sob pena, inclusive, da gente enxergar no idoso uma compreensão ou um acolhimento que esteja relacionado a uma caridade. E nós não estamos fazendo caridade.
Uma das medidas defendidas no debate é a criação de um amparo técnico para orientar magistrados e demais integrantes do judiciário na hora de tomar decisões. O geriatra Otávio Castelo citou vários exemplos de suspeitas de maus-tratos ou negligência no tratamento do idoso, em que, por falta de conhecimento, a Justiça não adotou a decisão adequada. No ordenamento jurídico, na organização do judiciário, qual foi o apoio efetivo que esse magistrado teve para assinar, para a angústia da caneta, ele resolver o que ele precisava resolver? E o que será que a gente pode aprimorar no judiciário para melhor atender a esses desafios? São circunstâncias que estão entrando no poder judiciário e que dependem de nós, soluções que a legislação friamente não é capaz de promover. Bom, e agora, para trazer mais detalhes sobre esse debate no CNJ, eu converso ao vivo de forma remota com o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Mário Goulart Maia. Olá, conselheiro, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito grato pelo convite e por ter a possibilidade de abordar um tema tão complexo e tão atual nos nossos dias. O prazer é nosso, esse assunto é muito caro, né, a toda a sociedade, ao Poder Judiciário, tanto que o CNJ está se debruçando em torno dessa questão. Eu queria que o senhor explicasse, com base nos debates que foram feitos até agora, nas conversas sobre esse tema, de que forma o Conselho pode contribuir para a gente diminuir aí os casos de negligência, de maus tratos contra essa parcela da população, conselheiro? O CNJ deve ser um agente transformador da sociedade, assim como todo o Poder Judiciário. Como presidente da Comissão de Políticas Sociais e de Desenvolvimento do Cidadão, temos a missão de promover ações voltadas que ampliem a conscientização, né? Temos a missão de que essa conscientização ela transponha os muros do judiciário e chegue realmente às pessoas. Além disso, nossa preocupação é promover políticas públicas judiciais que possam dignificar o acesso à justiça pelas pessoas idosas, aqui, né, especificamente, na população como todo e, consequentemente, de demandas envolvendo essas pessoas. É preciso lembrar que grande parte das demandas dizem respeito a conflitos familiares, são complexos e exigem soluções diferenciadas. E aí o senhor fala nessa complexidade, né? É preciso também a participação de todos os atores envolvidos, né? Porque nós já temos o Estatuto do Idoso, que inclusive completa aniversário agora no próximo dia 1º de outubro, e é uma lei super moderna, traz direitos, garantias aos idosos, mas dar efetividade é um desafio muito grande, né? Quais são os principais gargalos na avaliação do senhor? Principalmente, acho que a conscientização. A conscientização, eu acho que ela é parte, é o início de tudo, é a conscientização. Tanto de quem sofre a violência, como quem realiza também o ato, né, a violência. O Estatuto do Idoso é um diploma bastante complexo, que prevê variados direitos e alguns aspectos está sendo cumprido, mas quando se trata da materialização de direitos sociais, sobretudo de acesso à saúde, à moradia e à previdência social, ainda há um longo caminho a ser percorrido. É preciso reunir esforços de governos, executivo, legislativo, judiciário, de todas as esferas, sociedade civil, profissionais, academia, setor privado, para melhorar a vida das pessoas idosas, de suas famílias e comunidades, e realmente efetivar e inseri-las, né? Eu acho que cabe muito bem os ensinamentos do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que, através de seus escritos, tem indicado a desumanização, né, de nossos tempos. Na obra Cegueira Moral, é sobre a insensibilidade diante da dor, né, e sofrimento do outro. Isso não só aos idosos, eu acho que é um fenômeno social que abrange também os idosos. Excelente reflexão, e a gente precisa ter também essa participação da sociedade, né, no acolhimento a esses idosos. A gente fala muito de direitos, ok, eles são importantíssimos e já temos no ordenamento jurídico, mas a conscientização é importantíssima. Para a gente fechar aqui, conselheiro, quais as conclusões que vocês chegaram até agora durante esse ciclo de debates?
A conclusão são que precisamos avançar, né? Existe uma necessidade de estabelecer políticas judiciárias de acesso à justiça que contemple a autonomia da pessoa idosa. Isso aqui é uma questão muito preocupante em relação à virtualização dos processos, a Justiça 4.0. Eu sou totalmente favorável à evolução da ciência e das novas tecnologias que surjam, mas para que elas integrem, né, e não excluam. Então, na posição de sujeito de direitos, e não eram objetos da lei, e, além disso, políticas judiciárias que contemplem a capacitação de todos os atores do sistema de justiça, né, e do estabelecimento de mecanismos e soluções que permitam oferecer as respostas necessárias para, repito, efetiva garantia dos direitos das pessoas idosas. Perfeito, muito obrigada pela sua participação. Conversei ao vivo com o conselheiro Mário Goulart. Muito obrigada, boa tarde para o senhor, bom trabalho para vocês aí na condução de mais essa empreitada do CNJ. Eu que fico grato e o nosso gabinete está sempre à disposição. Muito obrigado e tenha uma boa tarde. Obrigada, conselheiro. Tchau, tchau, boa tarde. E você vai ver a seguir no próximo bloco, tomam posse hoje os novos presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e ainda a ministra Carmen Lúcia toma posse também no Tribunal Superior Eleitoral como integrante efetiva da Corte Eleitoral. Os detalhes das posses em instantes, voltamos já. A TV Justiça é importante porque ela não funciona só como um simples canal na TV aberta. Ela é um canal jurídico que leva conteúdo relevante à casa da população brasileira. Ela apresenta em sua programação conteúdos não só para operadores do direito, mas como para a população em geral, trazendo e aproximando essa população do mundo jurídico, explicando e informando sobre decisões do Poder Judiciário. A TV Justiça é um ganho à população, pois possui esse sinal aberto e é gratuito, e leva conteúdo relevante do mundo jurídico à casa do cidadão brasileiro. Os novos presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça tomam posse hoje à tarde. E vamos agora direto lá ao STJ conversar ao vivo com a repórter Jéssica Castro, que tem todas as informações da movimentação lá no STJ para a gente. Dia de posse. Boa tarde para você, Jéssica. Olá, Rafaela. Boa tarde. A ministra Maria Tereza de Assis Moura e o ministro Og Fernandes tomam posse hoje como presidente e vice-presidente aqui do STJ, em uma cerimônia às 5 horas da tarde. O plenário já está pronto para a posse e foi dividido por setores para acomodar as autoridades convidadas. Estão previstas as participações do presidente da República, de autoridades dos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, além de membros da comunidade jurídica e acadêmica. A nova direção vai comandar o tribunal no biênio 2022-2024 e, neste período, também vai dirigir o Conselho da Justiça Federal. A ministra Maria Tereza de Assis Moura atua no STJ desde 2006, na 6ª turma e na 3ª sessão, além de integrar atualmente a Corte Especial. E o ministro Og Fernandes está no tribunal desde 2008. Já fez parte da 3ª sessão e da 6ª turma e atualmente compõe a Corte Especial, a 1ª sessão e a 2ª turma. A cerimônia de posse da nova direção será transmitida pelo canal do STJ no YouTube. Nós voltamos com você, Rafaela. Ok, Jéssica, muito obrigada pelas suas informações e lembrando que a cerimônia de posse também será transmitida aqui pela TV Justiça. A gestão dos ministros Humberto Martins e Jorge Mussi à frente do STJ foi marcada por diversas iniciativas. A aprovação do filtro da relevância, acordos de cooperação, investimento em tecnologia, produtividade em alta, mesmo na pandemia, além do aprimoramento de políticas internas e diálogo com o cidadão. De Noronha,
Eficiência processual foi um dos principais objetivos perseguidos pela gestão dos ministros Humberto Martins e Jorge Mussi, que centrou esforços para otimizar a atuação do Superior Tribunal de Justiça em sua missão de garantir segurança jurídica na aplicação da legislação federal. A gestão trabalhou pela aprovação do filtro de relevância para a admissão dos recursos especiais julgados na Corte. De acordo com a emenda do filtro de relevância, para o recurso especial ser admitido no STJ, o recorrente vai precisar demonstrar a relevância da questão jurídica federal em discussão. Com isso, o tribunal vai poder se concentrar na sua vocação constitucional de uniformizar a interpretação das leis federais. A busca por eficiência processual também priorizou ações para reduzir o número de litígios perante o STJ. Para isso, a principal estratégia foi o Acordo de Cooperação Técnica com a Advocacia Geral da União, a AGU. O acordo consiste no uso da inteligência artificial para identificar os casos em que a pretensão da AGU contrariar os entendimentos da Corte Superior ou processos com potencial de afetação sob o rito dos recursos repetitivos. Na segunda metade do biênio 2020-2022, houve assinatura de acordos tecnológicos vigentes com 10 tribunais de segundo grau na área de inteligência artificial. Nos últimos 2 anos, também foram desenvolvidas novas ferramentas para o atendimento virtual a advogados, partes e cidadãos. Desde setembro de 2020, é possível peticionar e acompanhar processos por celular ou tablet, a partir do aplicativo STJ CPE Mobile. Informações e dúvidas sobre as ações judiciais em andamento e os diversos serviços e sistemas do tribunal também passaram a ser tratadas por videoconferência em tempo real no balcão virtual. Foram distribuídos e registrados 808.503 processos no STJ, o equivalente a cerca de 1.100 por dia, e julgados 821.716 processos. Considerando a apreciação de agravos regimentais, agravos internos e embargos de declaração, houve mais de 1 milhão de processos julgados no período. Durante o período mais crítico da pandemia, o tribunal instituiu o trabalho remoto. Mesmo assim, a Corte registrou expressiva produtividade, ultrapassando a marca de 1 milhão de decisões. A gestão do STJ no último biênio se mobilizou para ampliar a agenda de sustentabilidade e direitos humanos, com destaque para iniciativas como o alinhamento da Corte à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, a ONU. Além da gestão racional de recursos e resíduos, foram priorizadas a igualdade e a diversidade no contexto interno do STJ, missão que ficou a cargo do Programa de Gestão Institucional de Direitos Humanos, Humaniza STJ. Outro legado de gestão foi a criação e a instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, o TRF6. Estou, neste momento, instalando o Tribunal Regional Federal da 6ª Região. A transparência e o diálogo com o cidadão e as instituições democráticas foram uma das bandeiras da gestão dos ministros Humberto Martins e Jorge Mussi. A população teve vez e voz. O Superior Tribunal de Justiça abriu literalmente as suas portas para quem quisesse ser ouvido, com o projeto Fale com o Presidente. Se o judiciário no Brasil alcançasse essa excelência, eu acho que a coisa começava a virar. Que eu encontrei aqui no STJ através do presidente. Somos apenas inquilinos do poder, proprietário do poder é o cidadão. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, tomou posse hoje como ministra efetiva do Tribunal Superior Eleitoral. Essa é a segunda passagem da ministra pela Corte.
A ministra Carmen Lúcia vai ocupar a vaga deixada pelo ministro Edson Fachin entre os representantes do Supremo Tribunal Federal no TSE. A ministra já atuou na Corte Eleitoral anteriormente, sendo a primeira mulher a comandar a Justiça Eleitoral e sendo presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições municipais de 2012. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral é formado por 7 ministros. São 3 representantes do Supremo Tribunal Federal, entre os quais são eleitos o presidente e o vice-presidente do TSE. A Corte também tem 2 representantes do Superior Tribunal de Justiça, e o mais antigo na Justiça Eleitoral ocupa o cargo de Corregedor-Geral Eleitoral. Também há 2 representantes da classe dos advogados nomeados pelo presidente da República. Cada ministro tem um substituto da mesma origem. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde e até amanhã.